bom dia. Bom estarmos na casa do Senhor pela manhã. Podemos louvar e agradecer o nome dele. Vamos preparar o nosso coração. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos participar da ceia. Bom rever muitos irmãos, por um bom tempo a gente não via, Deus abençoe muito a sua vida. Pedir os diáconos, para orientar os irmãos que estão chegando. A ala de cá tem espaço, para os irmãos chegarem e sentarem mais aqui à frente também. Se necessitar de espaço, a gente vai procurando aí, os diáconos auxiliando para que a gente possa estar bem acomodados, de forma segura também. Ok? Vamos louvar o nome do Senhor, iniciando a nossa escola dominical, que também é culto, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. Porque ele prometeu, e para ele são todas as coisas. Essas coisas acontecem. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém.
toda a honra e de toda a glória. Vamos nos colocar em pé, nós leremos a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso de número 23. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 23. Em seguida, nós louvaremos o nome do Senhor, cantando mais um hino de louvor e engrandecimento do nome do nosso Deus, que é o hino 113, achei um bom amigo. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 23, vamos todos, são a sua voz, leiamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Livro de número 113, achei um bom amigo. Ele é
Irmãos, primeiro domingo a gente tem o privilégio de participar da ceia do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 até o verso de número 32. Eu farei a leitura, os irmãos me acompanharão nessa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 até o verso de número 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, há um convite sempre do Senhor Jesus para que nós possamos participar da ceia. Ele disse para os discípulos: tenho desejado participar da última Páscoa com vocês. E ele então manda os discípulos prepararem. A partir daquele momento ele institui a ceia do Senhor. Todos aqueles elementos que estavam naquela mesa da Páscoa agora foram substituídos e simplificados, mas de uma representação máxima da dor e do sofrimento, da morte vicária de Cristo Jesus, que é o pão e é o vinho, Então nós participamos da ceia do Senhor. Nós não temos mais a festividade da Páscoa judaica. Cristo Jesus, ele abarcou toda aquela figura do Antigo Testamento. Agora a nossa Páscoa é Cristo, e o modo de nós celebrarmos Cristo é por meio da ceia do Senhor. Ela pode acontecer uma vez por semana, pode acontecer uma vez por mês, de 3 em 3 meses. Algumas igrejas reformadas participaram 2 vezes no ano, chegando até uma vez apenas no ano. Então nós não temos especificação para dizer quantas vezes nós deveríamos participar, mas a Bíblia diz que nós devemos participar. O Senhor Jesus utiliza um símbolo muito forte. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vamos preparar o nosso coração, irmãos, para esse momento. Nós vamos orar a Deus, falar com Deus sobre nossas vidas. Depois de tempo de oração, de falar com Deus, você preparar para isso, eu estaria orando, pedindo a Deus consagre os elementos que serão distribuídos, e os presbíteros, após essa oração, se posicionarão aqui à frente para a gente fazer a distribuição dos elementos. Feche os olhos e olhem ao Senhor. Senhor Deus, conduz o nosso coração a entender da Tua graça e do Teu amor, traga alegria, felicidade ao nosso coração de participarmos desse momento.
Sabemos, ó Deus, que não somos as pessoas corretas e mais santas do mundo, mas somos, ó Deus, santificados em Cristo Jesus, e reconhecemos esse amor. Por isso, ó Deus, rogamos que o Senhor tenha misericórdia sempre de nós, mas que nunca nos afastemos da mesa, Deus, por falta de fé, por falta de esperança. Que haja sempre convicção no nosso coração de que a morte de Cristo Jesus foi verdadeira e surtiu efeito na nossa vida, e para a redenção foi que nós fomos chamados. Louvamos o nome do Senhor, Deus, por esta manhã, por este ato, a união do povo do Senhor em volta da mesa, para poder celebrar o pão e o vinho. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e que as ricas bênçãos do Senhor, confirmadas por meio da fé, diante das promessas que o Senhor tem, Deus, para aqueles que comerem e para aqueles que beberem, Deus, sejam realidades na nossa vida nesta manhã. Conduza a nossa vida, consagre, Deus, os elementos que serão tomados por nós, nos abençoe, livra-nos, ó Deus, dos enganos deste mundo, das ações, ó Deus, do inimigo contra as nossas vidas, e que nós mantenhamos firme a nossa confissão, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. E assim que cremos em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, e a quem, ó Deus, devotamos toda a nossa esperança, o nosso Salvador e Redentor, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Convido os presbíteros que possam estar aqui na frente. Pedir ao nosso irmão Carlos se pudesse nos fazer aí a mesa. Os presbíteros vão higienizar as mãos, tá, irmãos? Para poder ministrar com segurança. Você vai receber 2 cálices, um com vinho, um com pão. Você vai comer, vai tomar, vai deixar o cálice aí no seu banco, depois ele vai ser recolhido, né? Os 2 elementos serão distribuídos no mesmo momento, e você já vai fazer, né, uso desses elementos, orar ao Senhor, e nós vamos dando continuidade, louvando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e partiu. A ceia é um sinal da graça de Deus para as nossas vidas, e o partir o pão é a prova disso. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos apresentando ao mundo que Cristo Jesus morreu por nós. Por isso que é um sinal. Quando nós olhamos para esses elementos, quando nós olhamos para o pão partido, nós devemos lembrar de Cristo Jesus. Quando olharmos para o cálice, este vermelho, que vai nos ajudar a lembrar do sangue de Cristo Jesus, é outro sinal mostrando que Cristo Jesus derramou o seu sangue. Nós temos a ceia assim, tanto o batismo como a ceia necessita ser apresentada ao mundo. Nós pregamos não somente com as nossas vozes aos ouvidos das pessoas, mas Cristo Jesus quer que nós preguemos também aos olhos das pessoas, participando do pão e do cálice, juntos, em fé em Cristo Jesus. Comamos e bebamos. Foi
corpo e o sangue de Cristo Jesus. Que esse sinal, ó Deus, fale ao nosso coração, que ao alimentarmos, ó Deus, e por meio da fé, sejamos, ó Deus, verdadeiramente alimentados de forma espiritual, e que a graça do Senhor, ó Deus, se renove sobre nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Deus, para que possamos continuar firmes, ó Deus, na nossa confissão, e que haja alegria, ó Deus, no nosso coração, em celebrar o amor, a misericórdia e a bondade de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Em nome dele, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Agradeço os presbíteros. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus.
Amém. Irmãos, quando as canções perguntam, né, que amor é esse, eu não saberia dizer que amor é esse. Tem muitas canções que nós encontramos, os autores não estão dizendo que não sabem dizer que amor é esse. Nós sabemos, mas é que a poesia me dá o direito de dizer assim, ainda que eu tentasse explicar, eu não conseguiria explicar. Então a ideia das poesias, elas estão voltadas para isso, né? Aquela exagero que o apóstolo Paulo utiliza, ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, né? Mas Paulo sabe que essa língua não existe, mas ele usa essa expressão, né? Então nós sabemos narrar o quanto Cristo Jesus nos amou, mas qualquer narrativa seria uma ideia de impossibilidade de compreendermos profundamente, perfeitamente. E até, às vezes, nós manifestamos isso quando achamos que Deus cuida bem de pessoas que não são boas, cuida bem de pessoas que fazem coisas erradas, cuida bem de pessoas que não andam certinho. E a gente diz assim, por que Deus faz isso? Assim, é para explicar mesmo, né? E que a gente pudesse ficar satisfeito com a resposta que Paulo deu, né, aos judeus na carta que ele escreveu aos romanos, né? Que diremos nós? A injustiça da parte de Deus, né? E quem somos nós para questionarmos essas coisas, né? A Deus tem um amor profundo, ilimitado, incompreensível, ainda que a gente tente buscar explicá-lo, narrá-lo, ainda que a revelação venha, a nossa capacidade é infinita para compreender profundamente esse amor, maravilhosamente esse amor. O apóstolo Pedro nos explicou algumas coisas, né, sobre este amor. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, na segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 11, a nossa meditação, né, nesta manhã, e encerrar, né, uma linha de pensamento que a gente começou há 3 domingos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. É muito comum, irmãos, lermos a primeira carta de Pedro, é mais fácil, né? A maioria das pessoas utilizam muito. A segunda carta de Pedro a gente encontra menos uso, mas ela é extremamente rica. A primeira carta de Pedro fala sobre esperança. A segunda carta de Pedro fala sobre advertência. Então a primeira fala com esperança em Cristo Jesus. Ainda que as coisas estejam difíceis, Cristo Jesus está com vocês. E a segunda carta é tome cuidado, advertência, por no meio de vocês não tem falsos profetas, pessoas que vão ensinar coisas erradas. Vocês não podem ser seduzidos por essas coisas. Diz assim a palavra do Senhor, verso 3 a 11: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas e muito grandes, suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar.
Deus amado, para o nosso coração nesta manhã, por meio desta palavra, Deus, do teu servo, o apóstolo Pedro, inspirado, Deus, pelo Espírito Santo, mesmo que habita em nós, ilumina as nossas mentes, ó Deus, e também na leitura da tua palavra traz compreensão. Graças te damos, Deus, porque essa palavra chegou até nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esses 11 versos, ou melhor, esses 9 versos, né, que a gente está lendo aqui, fala daquilo que Pedro estava muito preocupado para que os crentes pudessem entender, né? Pedro estava esclarecendo um erro gravíssimo que estava sendo difundido. Um grupo, né, tipo uma elite espiritual, estava dizendo que eles haviam recebido luz e as outras pessoas não haviam recebido luz, e que você deveria fazer algumas coisas para receber essa luz, e eles estavam pegando Cristo Jesus e colocando de lado. Então não era crer em Cristo Jesus, não era experimentar Cristo Jesus, mas era adquirir um nível de conhecimento intelectual, místico, para que você pudesse então ter essa realidade de caminhar com Cristo. Esses eram os falsos profetas, ensinando o gnosticismo, ou seja, a teoria do conhecimento. Como é que você pode conhecer a Deus? E aí então eles definiram que você vai conhecer a Deus por meio do conhecimento. E ao mesmo tempo eles estavam desprezando quem era Cristo Jesus. Eles criaram então uma caricatura de Cristo Jesus. Primeiro, Cristo Jesus não poderia ser Deus. Segundo, ele não poderia ter encarnado. Terceiro, ele não poderia ter morrido na cruz para pagar preços. E por último, ele jamais poderia ter ressuscitado. E ele não estaria em corpo, assentado à direita de Deus Pai. Ou seja, você estava destruindo por essa tese todas as ideias da encarnação, da manifestação de Cristo Jesus e da experiência que nós temos. E Pedro agora vem combater justamente isso. Pedro fala que nós somos agora coparticipantes da natureza divina, nós experimentamos a glória e as virtudes do ser divino, o poder divino que é Deus, né? Aquele que tem autoridade. A palavra poder divino é um termo utilizado pelos gnósticos e muito pouco pelos crentes, né? A gente não usa muito isso. Olha, Deus é o poder divino. A ideia é essa. Não, a gente diz que de Deus emana poder divino, mas eles chamavam Deus de aquele que é o poder divino. Então nem nome dava, e para isso então Jesus estava fora dessa história. E aí então eles diziam que a religião e a luz que eles estavam recebendo lhes era suficiente, enquanto que Pedro está dizendo, não é bem assim não. Se vocês não conhecem Jesus, não tem luz. Se vocês não conhecem Jesus, não tem informação. E tudo que vocês estão fazendo com Cristo Jesus, vocês estão acabando com todo o sistema e tudo aquilo que nós aprendemos dos apóstolos. E ele é um desses. Ele diz, eu andei com esse Cristo, eu ouvi, no dia em que ele foi batizado, uma voz testemunhou quem era ele, e o dia que ele transfigurou-se lá no monte, a voz de novo apareceu, dizendo quem ele é o Filho amado. Então nós temos que nos voltar para ele. E qual é a crítica, irmãos, para a nossa geração? Talvez você não perceba e nem saiba o que é gnosticismo, mas isso não quer dizer que a gente não pratique isso. De vez em quando a gente pratica. Uma das formas de se praticar o gnosticismo é achar que o nosso corpo está dissociado do nosso espírito. Achar que aquilo que a gente faz no corpo não afeta o nosso espírito. E se espiritualmente nós estamos bem, nós podemos utilizar o nosso corpo do modo em que nós quisermos. O outro modo é, o meu corpo sofre, e aí então, no dia que eu morrer, eu vou para o céu, e lá então eu serei um ser espiritual. Irmãos, a morte, a separação, a condenação deste corpo, está dizendo que existe uma limitação, uma interrupção, mas os nossos corpos ressuscitaremos, tanto para a vida eterna, quanto para a morte eterna. Ou seja, não há possibilidade de fazer isso, a não ser uma intervenção punitiva de Deus, que é a morte. E aí, então, nós retornaremos aos nossos corpos. Ou seja, não há possibilidade de dissociar esses dois elementos. Somos um ser único. Outro modo, irmãos, de
nós fazemos isso é quando achamos que o nosso trabalho é um local menos espiritual que a igreja. Né? Andando com uma pessoa, e nós passamos um dia inteiro rodando, e aí eu vamos de um canto, vamos de um lugar, do outro, tudo mais, e eu percebi que esse irmão assim, ele era muito assim, prolixo, né, em palavrões, e todos aqueles que a gente considera, eu fiquei na minha, eu falo, não falo, eu deixo o negócio meio azedo, não azeda, e vou embora, né? Mas assim, por incrível que pareça, nós voltamos, e o último caminho nosso foi a igreja, né, para poder pegar o carro dele. Aí quando nós entramos no pátio da igreja, assim, ele soltou um ele soltou toda a igreja, desculpa. Aí eu falei, é isso mesmo, miserável, está na igreja. Na igreja não pode. Está fora da igreja? Está na igreja. Já viu os irmãos aqui na frente, soltar uns palavrão, na hora do louvor, aí o pastor que solta lá, e tal, no Face solta, no Twitter, na Deep Web, nos Instagrams assim, particulares, na conversa, nos jogos, pai e tal, mas na igreja não pode, entendeu? Imagina só, né, e tal. E às vezes a gente faz essa dissociação. Ela é mais fraca porque ela não tem poder teológico, ela tem prática. E aí então, Pedro, ele está dizendo assim, nós precisamos unir essas coisas, e nós precisamos vencer esses falsos mestres. Primeiro, eles estavam ensinando algo odioso. Por quê? Porque se você ler o João tem um ataque ferrenho contra eles. Ele diz assim, vocês acham que são iluminados? Tem luz em vocês, não. Porque a luz não produziu mudança na vida de vocês. Então, vocês acreditam que, se espiritualmente vocês receberam luz, não importa o que vocês façam com a língua de vocês, com a boca de vocês, com o corpo de vocês. E aí, então, João vai dizer assim, se alguém vier à sua casa trazendo essa mensagem, nem os receba. Ou seja, qual era a mensagem? Que Cristo Jesus não veio em carne e osso. Então, irmãos, era gravíssimo, tanto que a igreja, essa aqui é uma das primeiras heresias em que a igreja foi profundamente atacada, onde a igreja sofreu muito, e aí nós encontramos Paulo, Pedro, Judas, o Senhor Jesus falando dos falsos mestres, todos eles atacando esse ensino terrível, dizendo que nós não temos e não podemos ter comunhão com Deus, porque Deus é um Deus santo e Ele jamais se encarnaria e viria morar conosco. Ou seja, o fundamento da nossa fé é crer que a natureza divina afetou a nossa natureza e agora nós pertencemos à natureza divina. Nós somos de Cristo. Cristo está no Pai, o Pai está nele e Cristo está em nós. Então, irmãos, nós experimentamos da glória, da majestade na nossa própria vida. A expressão máxima disso, irmãos, é Cristo Jesus habitando em nós por meio do Espírito Santo. Agora, nós somos de Cristo, mas, irmãos, Cristo também é nosso, mas foi Ele quem nos acolheu, e essa é a nossa fé, a fé de que nós experimentamos daquilo que nós chamamos na teologia da realidade mística, da união mística que nós temos com Cristo. Então Cristo não está fora de nós. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão fora de nós, porque nós somos o que agora, irmãos? Templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com que o Pai e o Filho façam morada na nossa vida e nos influencie e mude a nossa mentalidade. Por isso, irmãos, nós temos agora uma nova natureza, uma nova vida. É isso que Pedro está falando. Ele diz: isso é privilégio, vocês têm paz com Deus, vocês têm harmonia, vocês têm a presença do Espírito, a glória de Deus habita em vocês, as virtudes de Deus estão em vocês. Como é que aconteceu isso? Pela grande dádiva que Deus deu a vocês. Qual é a dádiva? Fé. Nós, irmãos, obtivemos tudo isso por meio da fé. E quem é que nos deu fé? Ele.
Ele fez tudo isso e aí aplicou em nós aquilo que é o dispositivo para fazermos conciliados e podermos habitar plenamente em Deus. E agora então, pela fé, nós declaramos em quem cremos as bênçãos que nós temos, as promessas de Deus sobre nossas vidas, o cuidado de Deus sobre nós. E eu tenho dito, irmãos, que teologicamente eu posso contar todas essas coisas, mas praticamente, de forma prática, isso poderia me trazer tranquilidade de vida, para saber quem eu sou, a quem eu pertenço, qual é o valor que eu tenho. Eu já falei isso, eu vou repetir. Isso não quer dizer que você se torna um ser humano melhor do que os outros. Não é esse o propósito. O propósito é de saber a quem você pertence, a quem você está unido. E nisso eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. O quanto Deus fala do amor que Ele tem pela igreja dele. O quanto Deus fala do amor que Ele tem pelo povo dele. O quanto Jesus Cristo deu-se pela noiva dele. E o quanto Deus espera para o momento em que nós vamos nos encontrar. O Apocalipse, lá no final do Apocalipse, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, a igreja e o Espírito que habita em nós faz uma canção: vem, vem. Por isso que o termo Maranata, né? Maranata é só vem, tá, irmã? Né? Venha, venha. E quem é que virá? O Senhor Jesus, aquele que é todo poderoso, para que a gente possa então agora viver para sempre. Tanto é, irmãos, que nós não vamos depender de astros, pois Cristo Jesus estará conosco nos eternos. Nós experimentamos tudo isso. E aí então, irmãos, em vida, nós deveríamos aproveitar todo o fluir dessa graça, que afetaria o nosso convívio, o nosso modo de pensar, as nossas enfermidades, as gestões da nossa vida, todas essas coisas, por incrível que pareça, irmãos, nós encontramos promessas de que coisas grandes aconteceriam no nosso meio, desde a conversão, da transformação, a mudança de caráter, até assuntos, irmãos, que estão ligados à nossa enfermidade, à vida que nós temos, coisas mínimas, coisas pequenas da nossa realidade, que às vezes fazem com que nós enfermemos e não deveríamos enfermar. Por isso que você olha, e ainda que elogia algumas pessoas, dizendo que as pessoas que têm fé, não estou falando fé em Cristo, pessoas de pensamento positivo, parece que elas conseguem vencer as dificuldades com mais facilidade. Por quê? Porque ela tem um propósito. O propósito não é Jesus, mas ela acredita em alguma coisa. Agora preste atenção, irmãos. Nós acreditamos naquele que é superior a qualquer esperança que há no mundo. É Cristo Jesus. Então, por isso, deveríamos ser muito mais felizes, muito mais contentes, viver uma vida com muito maior tranquilidade. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele diz: olha, que o segredo da vida é a alegria, é você ser alegre, é você ser feliz. Mas qual é o segredo da felicidade? Ele diz: é Jesus. Por isso ele diz: eu aprendi a estar feliz e contente em toda e qualquer. Ele não importa. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando das suas lutas. Mas, irmãos, se Paulo advoga que Cristo lhe é suficiente para vencer as dificuldades na proclamação do Evangelho, no cárcere, não seria também Cristo Jesus um fator preponderante para vencermos e lutarmos no momento de enfermidade? Eu deposito nele a esperança. Não seria Cristo Jesus também para caminhar comigo quando eu enfrento problemas familiares? Tudo posso naquele que me fortalece. O todo poder aqui, irmãos, é que você vence, é que você lida com essa situação. Não é tudo venço, tá? A promessa não é essa. Tudo venço. E aí você descobre que Cristo Jesus preparou aquele ambiente justamente para que você pudesse confiar nele. Assim como Paulo encerra a sua narrativa sobre um espinho na carne. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é tudo venço, é tudo posso, porque Ele me fortalece, é Ele que me ergue, é Ele que me põe para cima.
cima. E aí, irmãos, Pedro falando sobre isso, ele apresenta que, já que Deus deu tudo isso, qual é a minha participação agora? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo viver? Ou seja, eu preciso agora de uma reação a isso. Então você pode contar para todo mundo que é salvo em Cristo Jesus, mas preste atenção, quando você precisa explicar às pessoas como é a sua vida em relação à salvação que Cristo Jesus te deu, parece que o grito é menor. E aí então, você inverte a situação. A primeira coisa que você diz para as pessoas é: sou pecador, eu sou ser humano mau, mas eu fui agraciado pelo amor e pela graça de Cristo Jesus. Mas preste atenção, irmãos, Pedro não narrou assim. Pedro narrou aquilo que Deus fez. Então nós deveríamos narrar isso. O amor de Deus é maravilhoso, é Ele que vem sobre nós, é Ele que muda a nossa vida, é Ele que muda a nossa trajetória. E por isso, eu então passo a ter uma vida diferente. Olha como ele fala no verso de número 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Ou seja, Deus fez a parte dele, e Ele nos deu força e capacidade suficiente. Por isso nós somos co-participantes da natureza divina. Para quê? Para vencermos as paixões mundanas. Onde é, irmãos, que nós encontramos isso? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós que andávamos outrora segundo as paixões da carne, segundo as vontades deste mundo, debaixo das garras de Satanás, para que agora pudéssemos então ser salvos pela graça. Pedro está falando isso, mas ele diz assim: mas agora lá no finalzinho diz: vós sois salvos pela graça e não pelas obras. Mas Deus preparou obras para que vocês andassem nelas antes da fundação do mundo. Ele está dizendo o seguinte: que tudo isso que Deus fez foi para que rompêssemos. E aí ele pega 7 atributos aqui. Eu vou utilizar aqui 7 virtudes. E ele diz: pega a fé que Deus te deu, porque a fé foi Deus que te deu. Não pega a sua fé, pega a fé que Deus te deu. E junto com a fé que Deus te deu, você vai ver 7 iniciativas que você tem que tomar. São só 7? Não. Se você for para Gálatas, você encontra mais 9. E se você rodar os textos bíblicos, você encontra muito mais. Na verdade, Paulo reduz isso em 3 itens. Ele chama isso de justiça, ele chama de piedade e sobriedade. 3 coisas. Ele pega essas 7, ele pega as 9, mas um tanto de outras virtudes que pode ter na vida cristã, para que ele pudesse colocar em prática e associar a sua fé. E Paulo vai falar sobre sobriedade, sobre justiça e sobre piedade. Ele diz: você precisa ser sóbrio, ter domínio próprio, você precisa ser justo, tratar bem as pessoas, você precisa ser piedoso, você tem que ter conexão com Deus. Se você conseguir juntar esses 3 itens, você consegue então compreender as virtudes. Virtudes estas que o próprio Deus deixou-nos à disposição. E Ele fez então como obra dele para que pudesse estar em nós. Mas nós sabemos que nós precisamos progredir nisso. Então, irmãos, preste atenção. Ter fé, segundo Pedro, é o maior presente que você poderia receber. Mas agora preste atenção: desenvolver virtudes é a melhor consagração que você tem para dar a Deus. E talvez nós encontremos aqui, irmãos, uma grande dificuldade. As pessoas lá estão dizendo: nós somos iluminados por Deus. Ele diz: mas o comportamento de vocês não mudou. E ele diz para os crentes: ele diz, olha, a paz, as promessas, as bênçãos, o ser divino, tudo isso se tornou bênção na vida de vocês. Mas não vai adiantar nada se vocês não tiverem comportamento.
Olha como ele critica e o que ele fala para nós a partir do verso 8. Diz: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem furiosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você diz que a sua fé é verdadeira, então você precisa fazer com que essas virtudes estejam em você, e nunca esteja satisfeito com o nível que ela está. Você precisa fazer o quê? Aumentar, progredir. E agora, irmãos, isso é uma ação nossa, mas possibilitada pelo Espírito de Deus, né? A gente fala sobre sinergia e monergia na salvação, e às vezes nós falamos em sinergia na santidade. Sinergia na santidade é Deus nos habilita à santidade, e aí então nós estamos aptos a desenvolver isso, não porque somos pessoas boas, mas porque Deus desenvolveu essa natureza e nós necessitamos trabalhar essas coisas. Ou seja, irmão, está falando do nosso comportamento, e ele disse: essas coisas existem em vocês, mas elas não só devem existir, mas elas devem desenvolver dia após dia. É muito comum, irmãos, pelo menos na minha experiência, ver assim, algumas pessoas na conversão abandonarem coisas muito terríveis e comportamentos muito difíceis, e aí então ele experimenta a conversão e ele luta contra essas coisas, mas com o passar do tempo, em vez dele evoluir, parece que ele involui, ele diminui, ele volta atrás, mas ele continua tendo fé, mas ele volta atrás. Pedro está dizendo assim, é para melhorar, é para aumentar isso. Por quê? Porque assim é o modo em que você provará às pessoas que você está crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. As pessoas vão dizer assim: eu não me importo com o Cristo que você prega, desde que você viva aquilo que você prega. Então, irmãos, existem duas opções: você precisa mudar o comportamento, ou você continua vivendo a vida em que está. E ele está dizendo assim: não é para fazer assim, é para mudar. E aí então ele diz que quem abraça isso se torna mais frutífero. Agora, irmãos, uma coisa, Deus nos chamou para produzir frutos, e nós necessitamos produzir esses frutos de santidade, frutos de arrependimento. Mas aqui está falando de frutos de relacionamento. Como é que nós nos relacionamos e como é que nós estamos vivendo a nossa vida, dia após dia. Mas ele diz que quem não tem e não permite que isso desenvolva, não demonstra. E aí ele fala de um outro aspecto pior. Se esse aqui é o positivo, ou seja, se você quer crescer e desenvolver a sua fé, olhe para esses atributos ou para essas virtudes e põe em prática. Mas se você é daqueles displicentes, ele usa aqui uma metáfora, um símbolo para poder ilustrar. Verso de número 9, ele diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes. Então preste atenção, você pode dizer para as pessoas que têm fé, mas se elas não virem isso na sua vida, faltoso, então as pessoas vão te criticar. Já que a gente está falando aí em cristofobia, né? O tema é o batismo. Eu acho que a maioria dos crentes estão sendo perseguidos não é porque é santo, porque é crente, não. Nessa campanha agora, irmãos, 42%, né, numa pesquisa que foi feita em Ipatinga, 42% da população declarou ser evangélico e 47% declarou ser católico. Essa é a cidade que a maioria esmagadora é o quê? Cristã. Vai na cadeia, procura aí os processos, veja as famílias, procure a quantidade de pessoas envolvidas com droga, com coisas ilícitas, o comportamento de jovens, a pornografia. Tente procurar.
Ô irmãos, não corresponde. Então, eu acho que o problema não é tão. Mas, eu tenho plena certeza, onde a igreja estiver, ela vai ter problema. Tá? Isso é independente. Mas, talvez, você perceber no seu trabalho, não é que você crê, não, é que você é ruim em serviço. E você acha que é o que é. Então, irmãos, se você quer ser bem sucedido no seu ambiente de trabalho, lembre-se que você é crente. Então você tem que superar tudo isso, viver de modo adequado. Mas agora preste atenção, você pode ser um desses. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo o sol que está perto. Qual é a ilustração aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, que se você, ele está falando para os crentes, né? Aquele que não coloca em prática as virtudes, ele é como se fosse uma pessoa cega. Os estudos ajudam, irmãos, a gente entender que o cego aqui não é a ideia de uma pessoa que ele não tem visão nenhuma. É assim, ó, é a ideia de uma pessoa que pisca. Você já piscou com sono? Já piscada longas? Essa é a ideia. A ideia aqui não é uma pessoa que não enxerga nada, mas uma pessoa que desfaz-se daquilo que enxerga, fazendo o quê? Fecha os olhos. Para que ela está fechando os olhos, irmãos? Presta atenção, as virtudes só virão por meio da fé. As pessoas que vão abraçar essas virtudes estão interessadas em algo, que é o nome de Deus. Segundo, o texto diz que é uma pessoa que, além de cega, né, o outro termo que aparece aqui, assim, vendo o sol que está perto. Qual é o problema de visão de quem vê só perto? Você sabe, tem astigmatismo, né? Você tem que andar, né? Quando você só enxerga perto aqui, como é que chama? De longe está ruim. Miopia. Você não consegue? Aí você, mas olhar para onde? Aqui o texto diz para onde. Por que ele se faz de cego? Aqui ele se faz de cego. E como ele usa a sua miopia? Ele olha para ele só. Ele olha para ele, porque ele já recebeu os benefícios. E agora eu vou. Mas preste atenção, irmãos. O texto aqui explica para onde eles deveriam olhar. Diz assim: esquecido da purificação dos seus pecados de. Então a ideia do cego aqui, irmãos, é a ideia de que a mente parou de funcionar. Não é que o olho que vê, não. A ideia é o seguinte: vocês fecharam os olhos, vocês estão fazendo de conta que não foram perdoados. E por isso então vivem a vida porca que vivem. Por isso que ele chama de purificação. Aqui, irmãos, a maioria dos autores acham que Pedro está voltando ao batismo dessas pessoas. Pois no dia em que elas foram batizadas, irmãos, preste atenção. Lembre todo o processo que nós fazemos na igreja? Mas existia um único objetivo no batismo quando nós lemos o Novo Testamento: é arrepender-vos. Olha a diferença. Hoje, batismo é assim: não, você não precisa batizar, ué, porque sua família é boa da igreja. E o dia que seus filhos chegarem? Não, imagina só, a gente está lá na igreja, todo mundo participando da sessão. Você não vai participar? Olha como é que a gente convence as pessoas a batizarem. Que isso, olha, você vê o tanto de gente, seus amigos, seus colegas, a turma da UPA toda, a turma da UCP, a mocidade toda, todo mundo, a nossa família. Você tem que ser batizado. Aí você, é mesmo, né? E aí vai outro mais. Se você for batizado, você vai ver sua vida espiritual vai melhorar. Que aí você vai assumir mais compromisso com Deus. Se você for batizado, você pode até votar, você pode lá, assim, receber títulos, cargos na igreja e tal, né? Tudo isso aí a pessoa vai crescer nos olhos desse tamanho. Enquanto que o texto diz o quê, irmãos? Única coisa: arrependa. Então, irmãos, batismo não é promoção a status dentro da comunidade cristã. Batismo é a declaração de que eu sou inapto, eu sou hostil a Deus, eu sou impuro. Essa é a declaração. Por exemplo, quando nós batizamos crianças, talvez traga
mostraram aqui essa dificuldade, né? Uma igreja, as crianças entraram, um pastor observando, daí a pouco entrou um irmão com uma flor branca. Na cerimônia, chegou aqui na frente e entregou à família a flor branca. E quem assistia a cerimônia ficou incomodado, né? Porque aquela flor branca na hora do batismo infantil. E aí perguntou no final, eles estão para declarar a pureza dessa criança, então não precisa ser batizado. Não precisa é puro. Então ele não está olhando, irmãos, para os aspectos dos benefícios da fé cristã. Ele está dizendo: se vocês viraram as costas para o dia do batismo de vocês, e por isso agora vocês estão vivendo a vida mais pobre, ou seja, vocês anularam a declaração que vocês fizeram. É disso que ele está falando, de dois modos: um, fechando os olhos, o outro, não olhando para a história. Aqui um dia desse, o gratos, ingratos. A ideia é essa. E aí Pedro está dizendo: vocês têm que valorizar o que aconteceu com vocês. Verso de número 10 e 11, e eu encerro por aqui. Diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, e eleição. Então, irmãos, a gente está falando aqui desse contexto de vocação e eleição, que é parte de Deus, é a fé. Confirme isso. Como é que se confirma isso, irmão? Pelas virtudes. Não é pela fé, é pelas virtudes, é pelo comportamento. E ele vai: porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É gente que vigia. A ideia aqui, irmãos, não é que ele nunca vai pecar. É como está em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vocês não vivem mais no pecado. Se vocês se preocuparem com isso, isso não será tropeço na vida de vocês. O pecado não tem mais domínio sobre a vida. E agora, irmãos, ele fala do último benefício. É esse: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o modo que eu vivo aqui, irmãos, confirma a minha entrada no céu. Então é a fé associada. A fé associada, não é só os associados, não. A fé mais essas coisas confirmam que eu estou caminhando para onde? Para o lugar certo, para o reino de Deus, para o reino eterno de Deus. Interessante, irmãos, que aquela linguagem bonita de um vitorioso voltando de uma guerra para casa. Está vendo que aqui aparece a palavra amplamente suprida? Era assim: quando as guerras aconteciam e você descobria que tinha um herói na guerra, né? Não era um fato simples, mas tinha um herói, e quando ele voltava e a cidade via que ele estava chegando, eles abriam os portões da cidade, não fechavam o portão da cidade, eles iam para o lado e quebravam o muro, derrubavam o muro para dizer: você não é digno, esse portão é muito pequeno para o seu tamanho. E eles derrubavam o muro da cidade, a pessoa entrava e eles davam honra e depois fechavam o muro. Olha, para que esse trabalho? Gente, quando a gente quer honrar alguém que não vai longe, assim vai ser Deus, baseado em quê? Na fé que Ele nos deu, mas confirmada pela quê? Pela nossa perseverança. Por isso, irmãos, a Bíblia fala de dar coroa para nós. Receber. Para que serve coroa? Para mostrar que a gente recebeu um título, é isso mesmo. Se não tem a linguagem coroa na Bíblia, beleza, eu não tenho mérito, mas preste atenção. A Bíblia diz que depois da minha salvação, Deus está contando os meus atos, o meu padrão de santidade, o meu linguajar. Ele quer que você melhore, tanto que a Bíblia chama isso de galardão. Por isso que algumas coroas vão ter pedras, outras coroas não vão ter pedra nenhuma. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, e essa caminhada, Deus vai pôr fogo em tudo. A ideia de fogo é purificação. Coríntios capítulo 3 fala sobre isso. E aí então, de tudo que nós fizemos, irmãos, de tudo, vai sobrar somente aquilo que é precioso para Deus. Preste atenção: você trabalha, e aí você trabalha 10 anos numa empresa, mas uma única vez você trabalhou para a glória de Deus.
Quando você chegar no portão, Deus vai falar assim, ó, só 22 dias, 14 horas e 15 minutos que vai sobrar para o resto. Cara, você nem lembrou de mim, mas está salvo. No seu casamento, tudo que você edificou para a sua glória, para a sua família, o tanto de dinheiro que você gastou, o tanto que você investiu, hora nenhuma você pensava. O seu emprego, tudo que você recebeu, você nunca glorificou a mim. Não entra. Esse não conta, suas obras não contam. Aqui está falando de obras, irmãos. Aqui está falando do meu comportamento. Por isso que é amplamente garantida. Ou seja, quanto melhor o nosso comportamento, maior confirmação de que nós somos salvos e eleitos. Isso não conquista a salvação, irmãos, mas traz galardões, elogios. Por isso que Tiago vai falar sobre a alegria de passar por provações. Por quê, irmãos? Porque você passa e não fica na prova. É diferente de passar e ficar. Ficar é assim, você vai para o teste e não passa. Você então não recebe a pontuação, e você volta e faz de novo, e faz de novo. Mas agora presta atenção, você entra na prova, e você passa, você recebe o quê? Pontuação. Assim é a nossa vida, essa é a alegria que Deus espera isso de nós, dia após dia, com toda dificuldade. Você não é salvo pelos seus méritos, mas preste atenção, Deus diz que o modo em que vivemos prova quem somos, e Deus nos aguarda com uma coroa para dizer como foi o nosso desenvolvimento nesse período pós-salvação. Isso conta, a santidade conta. A Bíblia chama isso de galardão, irmãos. Eu estou então no céu, vai ter diferença de prazer, é o que o texto bíblico diz. Mas pode lá no céu um vai fazer para o outro para lá? A Bíblia fala de galardão. A Bíblia diz que em algumas coroas vai ter mais perto do que outras. E como é que resolve isso? A Bíblia não explica isso, só diz que vai ter. Assim também, irmãos, como nós compreendemos que no inferno também haverá grau e nível de dor e sofrimento. São os pensamentos da teologia, só para a gente poder entender. Mas preste atenção. Como será? Talvez a melhor explicação que a gente tem ouvido dos teólogos seja essa. Quando você vai para um casamento que ele está em ordem, o que você tem no casamento? Você tem o noivo e a noiva. Você tem os pais da noiva e os pais do noivo. Aí você tem os irmãos da noiva e os irmãos da noiva. Você tem os parentes da noiva, os parentes do noivo. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Mas ninguém tem a mesma felicidade e ninguém quer a felicidade do outro. Por quê? Porque é dele. E ele sabe, ele disse, eu não quero a felicidade do noivo porque eu não sou noivo. Então eu não quero a felicidade do irmão que eu sei que deu a vida e consagrou e eu vacilei a vida toda. Irmãos, a prova disso, eu gostaria que você ouvisse, eu vou mandar, comparei isso. Leia, estude, ouça a história de um homem chamado David Livingstone, missionário, estadista, cartunista, geografista, historiador, escritor, pai, um monte de coisa. Lutou com um leão, ficou marcado. Mas, irmãos, o dia que esse cara morreu, eles mandaram o corpo dele para a Europa. Quando o corpo dele chegou em Londres, as pessoas perguntaram, uai, está faltando um negócio aqui. E ele então foi lá ver. Os africanos, onde ele trabalhou como missionário, arrancaram o coração dele, esgotaram o sangue dele todo, plantaram um pé de uma árvore e disse, vocês podem levar o corpo dele, mas ele amou essa terra e aqui ele ficará. Tente, irmãos, o dia que você morrer, o céu faz festa, você vai no céu, vai lugar lá, sua morada.
mas a terra chorar ou bem dizer o seu nome. É isso aqui que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. De que a sua vida foi tão fantástica que os portões do céu são pequenos para receber você. Por isso, então, abriu uma porta muito maior, porque é um local onde você está sendo aguardado. Imagine você terminar a sua vida como o rei Jorão foi, sem deixar de si saudade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu já não sei as horas, tá? Nossa Deus do céu, foi nossa. É o relógio que parou, então arrumar ele para nós. Vamos orar, Deus, por isso. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos a fazer aquilo que agrada ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, eu preciso de 5 minutinhos de vocês. Eu gostaria que vocês me sentassem. Tá tudo? Não vai ter transmissão, mas eu preciso só conversar com os irmãos.